Boa noite a todos! Mais um dia de live, nesse horário das 18h18. É um prazer ter todos vocês aqui mais uma noite. Tema de hoje, Pequenas mudanças levam a grandes transformações. Que transformações podemos fazer nas nossas vidas? Que pequenas mudanças podem ser essas? Boa noite a todos. Vou aproveitar aqui e compartilhar essa live com os meus contatos, enquanto o pessoal está chegando. É um prazer ter todos vocês mais uma vez comigo aqui, tratando um tema tão interessante, tão importante na nossa vida, Que é a questão de saber o que precisamos mudar, saber o que precisamos transformar, para que possamos transformar as nossas vidas. Isso é muito importante. Agradeço imensamente a presença de quem já chegou. Boa noite. Acabando de compartilhar a live. Peço que quem esteja chegando também compartilhe com seus contatos para que essa live chegue a mais pessoas. Mesmo que as pessoas assistam depois gravada, é muito importante esse compartilhamento, gerando um ganha-ganha, fazendo com que mais pessoas possam receber este conteúdo de forma educativa para transformar suas vidas, buscando sempre a melhor versão das pessoas. Essa é a minha missão de vida, essa é a minha missão. Quero transformar a vida de todos que possa alcançar com as minhas lives. Da mesma forma que fui transformada pela PNL, da mesma forma que fui transformada por este processo de reprogramação. Boa noite Imaculada, prazer ter você aqui hoje. E nós vamos falar um pouquinho dessas pequenas mudanças, que levam às nossas grandes transformações. Primeiramente é saber se você consegue imaginar a sua vida transformada. Porque tem pessoas que estão numa zona de conforto tão grande que elas não conseguem imaginar a transformação das suas vidas. Não conseguem imaginar que aquilo ali é possível, que é possível sair daquela zona de conforto e transformar a sua vida, Existem várias formas de transformar as nossas vidas, através de pequenos desafios que a gente pode estar colocando em nós, cada dia, colocando uma forma de transformar um pouquinho cada dia. Eu gosto muito da frase 1% melhor a cada dia, eu uso ela no meu dia a dia, para que eu lembre que se eu me transformar 1% melhor a cada dia, no final de um ano eu transformei 365%. E com isso eu vou alcançando cada vez mais a minha melhor versão. E a gente acreditar que isso é possível é o mais importante. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que é possível transformar a sua vida, que é possível transformar ações que vão levar à sua transformação no final das contas, Que vão te melhorar, fazer com que você seja uma melhor pessoa, alcançando a sua melhor versão. Isso é o mais importante. Agora, não adianta eu falar se você não está disposto a mudar. Então, entra no detalhe se você está realmente disposto a mudar, a alcançar essa transformação, De forma que você vai propor o seu resultado. Você vai determinar o que você quer ver acontecer de mudança na sua vida, Essa mudança vai acontecer gradativamente, ela vai acontecer dia após dia, não é do dia para a noite, mas dia após dia.
a gente vai ressignificando e a gente vai mudando as nossas vidas, né? O que eu vou propor não será nada grandioso, não será nada audacioso. São pequenas mudanças nas suas atitudes, pequenas mudanças que vão fazer com que você transforme dia após dia o seu ser, o como você se vê. Já adianto para vocês uma coisa, tá? Transformou totalmente a minha vida. Foram 7 passos, 7 mudanças, 7 desafios que eu implementei na minha vida, que mudou totalmente a forma de eu me relacionar, a forma de eu viver, a forma de eu sentir, a forma de eu ver as coisas. Então, eu adianto que essas ações, elas vêm realmente para transformar a sua vida. E não só na forma do emagrecimento, é uma transformação geral. Até mesmo antes do emagrecimento, a gente pode considerar que essa transformação ela é necessária. A partir dessa transformação é que a gente vai emagrecendo e alcançando os nossos resultados, coligadas uma com a outra, as ações do emagrecimento junto com essas transformações. Então, boa noite, Neuza, boa noite, Imaculada, sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença. Hoje eu vou estar listando para vocês esses 7 desafios, tá? Vai ser uma introdução que eu vou fazer, eu vou explicar um pouquinho e durante a semana eu estarei repostando cada desafio. Então, cada dia eu vou estar postando um dos desafios ali com alguns questionamentos para que a pessoa possa refletir, para que a pessoa possa realizar o desafio durante aquele dia, tá? E no final do dia vai postar para mim um comentário de como foi fazer esse desafio naquele dia. Como foi para você? Que resultado você teve? O que você viu de interessante? O que foi que transformou na sua vida cumprir um dia desse desafio? E aí na próxima semana, na próxima live, eu vou estar conversando novamente com vocês, falando de como foi o feedback de cada um que me passou o feedback e colocando também a possibilidade de um encontro com uma das pessoas que realmente colocaram ali todos os seus comentários semanal, o comentário diário para que feche a semana desse desafio. Então serão 7 dias, deixando ali os comentários dessa transformação, nada grandioso demais, tudo pequenas ações que vocês vão ver que são muito importantes estarem sendo feitas no seu dia a dia. Então eu vou começar a falar com vocês um pouquinho de como vai ser, de quais serão essas mudanças, quais serão esses desafios diários, tá bom? Então são 7. O primeiro desafio que a gente vai falar dessa semana, né? Que nós vamos trabalhar esses desafios. Boa noite, Afonso. Prazer estar com você mais uma vez. Essas mudanças diárias, elas trazem pra gente transformações maravilhosas na nossa vida. E às vezes vai parecer uma coisa boba na hora que eu falar que tipo de desafio que é, mas eu quero que vocês levem muito a sério, porque são pequenas mudanças, realmente pequenas mudanças que geram grandes transformações na nossa vida, tá? Obrigada, Afonso. Então a primeira transformação, o primeiro desafio é deixar de se importar com as opiniões alheias. Tentar não querer agradar todo mundo, tá? O tentar aqui é proposital. Porque a gente sabe que o tentar é uma palavra que a gente deve evitar. Mas muitas pessoas
elas fracassam justamente porque tentam fazer aquilo que não deve ser feito. Então, a gente vai propor este desafio: deixar de se importar com a opinião alheia, não querer agradar todo mundo. Esses dois entrelaçados em um desafio, a gente sabe que não é uma coisa muito fácil. Tem pessoas que elas necessitam da validação alheia. E isso, às vezes, faz com que elas fiquem presas ao que elas devem realmente fazer. Então, essa validação alheia, para muitas pessoas, é muito importante. Então, por isso que esse primeiro dia do desafio, o primeiro dia do desafio vai ser você não se importar com opiniões alheias. Se você é uma pessoa que se importa com o que o outro tá te deixando de opinião, que quer o tempo inteiro que alguém opine no que você deve ou não deve fazer, e que fica o tempo inteiro tentando agradar a todos, pense bem nesse desafio. Porque isso é problemático. Por que eu falo que é problemático? Quando isso passa a interferir na sua vida, quando isso passa a interferir nas suas escolhas, nos seus comportamentos, você passa apenas a viver em cima do que o outro fala que você deve fazer. Então a gente precisa muito pensar sobre essa questão das opiniões alheias, tá? Viver para agradar aos outros é temer a rejeição. Então existem pessoas que temem ser rejeitadas, então elas tentam fazer de tudo para agradar todo mundo que está ao seu redor. Mas a gente sabe que isso acaba sendo impossível, né? Vira uma missão impossível. E aí a pessoa fica desapontada por não conseguir fazer isso, não alcançar a sua meta, o seu objetivo. E acaba desapontando as pessoas que estão ao redor, porque ela dá essa impressão de que ela é capaz de fazer sempre o que o outro quer que ela faça, né? Então, a gente precisa muito pensar nisso, deixar de se importar com o que o outro tem a dizer a nosso respeito. Seja você, né? Valorize-se sempre. Bem, isso mesmo, pequenas conquistas são essenciais para alcançar o pódio. Isso mesmo, um passo de cada vez, né, Afonso? A gente precisa ir com velocidade, mas sem pressa. É isso aí. Então, o primeiro dia de desafio vai ser deixar de se importar com a opinião alheia e querer agradar a todos que estão ao nosso redor. Então, esse vai ser o primeiro desafio. No segundo desafio, tá? No segundo dia, nós estaremos trabalhando no segundo dia. Pare de fazer ou participar de fofocas. Da mesma forma, né, que no primeiro dia a gente vai parar de escutar o que as pessoas falam sobre nós e do que elas opinam a nosso respeito. No segundo dia, nós vamos trabalhar essa forma de que as pessoas gostam de falar do outro, de opinar na vida do outro. Muitas vezes opinar, inclusive, falando falsas verdades, né? Então, a gente sabe que comentar sobre a vida alheia é uma coisa assim inserida no nosso dia a dia. A novela que muitas pessoas amam assistir, ela fala justamente sobre isso. É você o tempo inteiro ali assistindo pessoas opinando pela vida das outras pessoas e às vezes mentindo, às vezes confabulando, às vezes montando um cenário tão mentiroso, né? E acabam afetando a vida de outras pessoas. E isso, a novela traz isso para a vida real muitas vezes. Porque tem pessoas que imitam a arte da novela, né? Então ficam às vezes ali preocupadas só em saber o que o outro está fazendo, quais são as coisas que está passando na vida da outra pessoa. E isso vira aquele ciclo vicioso da fofoca, né? Então, parar de fazer ou participar de fofoca. Tanto você fazer a fofoca,
passar um assunto que chegou ao seu conhecimento para frente, às vezes de forma errônea, ou participar de uma fofoca, recebendo de alguém a fofoca alheia, a história de vida de outra pessoa. Sabe-se que fofocar pode ser extremamente nocivo para você e para a outra pessoa. Então essa questão da fofoca, ela é muito importante, a gente precisa parar de participar disso. Então esses dois desafios, você pode ver que eles andam casadinhos. No primeiro dia você vai deixar de ouvir a opinião alheia em relação a você, e no segundo dia você vai deixar de participar de opiniões em relação a outras pessoas. Opiniões verdadeiras ou falsas verdades, né? Então, a gente só precisa tomar cuidado para não confundir comentários, elogios, reconhecimento de uma habilidade com fofoca. Isso não é fofoca. Quando você exalta elogios a uma pessoa, você não está fofocando. Você está valorizando aquela pessoa, você está reconhecendo as habilidades que ela tem e você está valorizando cada habilidade dela, tá? Então, elogiar não é fofocar, mas o fofocar nós vamos evitar, né? Evitar não, de preferência não fazer mais. As fofocas, elas são inverdades tóxicas, então a gente precisa tirar essa toxicidade da nossa vida. A gente não precisa viver a vida do outro, a gente não precisa passar um tempo, gastar um tempo da nossa vida preocupado com a vida do outro. Vamos preocupar com as nossas realidades, com o que passa no nosso dia a dia, né? Então esse é o segundo desafio. O terceiro desafio, esqueça as preocupações, foque no positivo. Por que isso é importante, Isabel? Por que essa alteração, essa mudança é importante? A gente trabalha muito com a lei da atração, então a gente acredita que através do pensamento, que através das nossas energias e vibrações, a gente vai puxar para a nossa vida aquilo que a gente mais pensa. Então, se eu mais penso nas preocupações do meu dia a dia, eu vou puxar cada vez mais preocupações. Então, quando a gente se preocupa, está investindo energia em algo que a gente não quer que aconteça. E deixar ir, né? Deixar de fazer isso é o quê? Colocar o foco no positivo. Então eu vou pensar em quê? Nas soluções. Eu vou pensar, mesmo que eu tenha uma preocupação, porque eu não vou falar que eu não sou isenta de ter preocupações. Eu tenho preocupações. Só que eu vou agendar, eu vou demandar um tempo específico para buscar soluções para aquela preocupação que eu estou com ela, né? Para mim não gastar energia desnecessária atraindo para a minha vida mais do que eu não quero. Então, preocupar-se é algo normal. A pessoa ela vai se preocupar, mas ela pode policiar, ela pode conscientizar, ela pode compreender que ela tem condições totais de se manter ocupada em coisas positivas, principalmente com foco na resolução do problema. E isso não precisa ser o tempo inteiro. Então, se você já mudou ali a questão de preocupar com o que o outro tem a dizer sobre você, você já mudou no segundo dia, preocupar em falar da vida do outro, e aí no terceiro dia você vai parar de preocupar com seus problemas, vai focar no positivo, vai focar nas soluções, certo? E aí a gente pode passar para o quarto dia do desafio, que seria: você não precisa ter controle de tudo.
Nós somos seres humanos e queremos ter controle de tudo que está ao nosso redor. É fato. Mas nós não precisamos controlar tudo. Controlar os acontecimentos, as situações, controlar os outros, controlar os nossos estados de espírito, pensamentos, emoções. Essa necessidade de controle gera infelicidade, gera ansiedade, inquietude, perda de oportunidade, faz com que as pessoas se sintam mais infelizes. Porque ninguém é capaz de controlar tudo. A gente precisa saber, ter consciência disso. E quando a gente entrega, né, quando a gente aprende a abrir mão do controle, a gente para de sofrer com relação a isso. E isso é um desafio muito grande para as pessoas, mas é uma coisa que pode ser exercitada dia após dia. Faz parte do curso natural da vida não conseguir conduzir ou controlar tudo. Não somos onipotentes, oniscientes, nem onipresentes. Somos seres humanos. Então a gente não tem que controlar tudo. A gente não tem que querer estar no controle de tudo. Vamos controlar aquilo que nos cabe controlar, aquilo que é da nossa natureza, daquilo que é da nossa necessidade de estar controlando, né? De qualquer forma, ainda assim, delegando para as outras pessoas o que for função delas. Então, a gente fica menos sobrecarregado quando a gente abre mão desse controle, né? Então, no quarto dia, nós iremos trabalhar esse não precisar ter controle de tudo, abrir mão desse controle. No quinto dia, nós vamos desistir de viver do passado. Quem aqui nunca viveu de passado? Viver de passado é sempre quando você fica remoendo algo que aconteceu, mesmo que esse algo tenha sido positivo. Você fica na lembrança, você fica comparando o tempo inteiro aquela experiência, aquela lembrança, mesmo que seja algo positivo. E quando é negativo é pior ainda, porque você fica remoendo algo negativo e acaba trazendo vibrações negativas para o seu dia a dia. E isso não é o ideal, né? Ficar remoendo, não importa se foi bom ou ruim, se as pessoas te fizeram o bem ou o mal, isso é apenas o passado. Isso está no passado e a gente precisa aprender a viver sem trazer o passado para o nosso presente, para que ele não interfira no nosso presente. Deixar o passado para trás é saudável e crucial para aproveitar o máximo a nossa vida. E a gente conhece às vezes tantas pessoas que vivem de passado, pessoas que remoem as coisas que aconteceram, né? E isso assim é muito importante ser trabalhado isso em nós, porque quando a gente começa a viver o presente com foco no futuro, sem aquela ansiedade de que aquilo ali tem que ser imediato, um foco no futuro saudável, um foco no futuro para te estimular a querer mais, a querer caminhar da forma melhor que você pode, é muito importante. Viver no passado, remoendo erros, remoendo acontecimentos, só vai fazer com que você tenha essa interferência no seu presente. E aí você não anda, você não vive mais. Você quer só lembrar aquele passado que já nem existe, né? Já tá lá atrás. Então, no quinto dia, olha que interessante. O primeiro dia nós vamos ter tirado das nossas vidas preocupar com as opiniões alheias. Isso é libertador. No segundo dia, nós vamos nos libertar de falar das outras pessoas, mesmo que de forma
falsa, que no caso as fofocas podem ser verdadeiras ou falsas, mas a gente está preocupado com a vida da outra pessoa. No terceiro dia, nós vamos tirar as preocupações, nós vamos passar a focar nas soluções, certo? No quarto dia, nós vamos parar de querer ter o controle de tudo. Nós vamos passar a ter o controle do que realmente importa. No quinto dia, nós vamos parar de desistir, nós vamos desistir de viver do passado. Então, nós vamos parar de viver no passado. Nós vamos ter foco no futuro para que ele seja ali para a gente um farol para a nossa vida, certo? Mas viver totalmente no presente, com ações que vão nos levar para esse futuro. No sexto dia, nós vamos trabalhar os tapas-buracos emocionais. Nós vamos evitar esses tapas-buracos emocionais. Por que isso, Isabel? Nós temos vários tapas-buracos, mas 2 eu considero assim que são fundamentais que a gente conheça e que a gente tenha controle emocional sobre eles. Primeiro é o dinheiro, que a gente utiliza ele às vezes nas compras desnecessárias. E o segundo é a comida. Todos esses 2, se você não souber usar da maneira correta, você transforma, às vezes, as suas atitudes podem ser transformadas em compulsões. Por que isso? Se você começa a comprar algo para te recompensar de uma frustração, de uma tristeza, toda vez que você tiver uma frustração, uma tristeza, você vai querer comprar algo. E aí o dinheiro virou um tapa-buraco emocional. Vocês estão entendendo? Isso mesmo. E a comida é a mesma coisa. Se toda vez que você tiver uma frustração, uma tristeza e não conseguir lidar com isso e começar a comer para tapar essa dor, você vai criar a compulsão alimentar. Você vai estimular essa compulsão alimentar, porque o seu corpo ele vive de recompensas e é prazeroso comprar, é prazeroso gastar, é prazeroso comer. E aí toda vez que você tiver uma frustração, ele vai lembrar dessa sensação de prazer e vai querer ela de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente precisa ter um relacionamento saudável com esses 2, com o dinheiro e com a comida. A gente precisa saber utilizá-los na hora certa. Nós vivemos em um mundo totalmente coordenado, dependente do dinheiro, porque tudo que a gente vai fazer hoje, a gente depende do dinheiro para pagar, né? Para comprar, para pagar. E nós somos estimulados pela nossa sociedade em consumir. Então, se a gente não tiver essa consciência de que eu tenho o controle sobre as minhas ações, da hora de comprar, da hora de comer, eu perder este controle, eu vou desenvolver uma situação compulsiva, porque eu vou querer sempre a busca daquele prazer. Então, a gente precisa ter essa consciência quanto à necessidade. É necessário eu gastar neste momento? É necessário eu comer neste momento? Então, quando o desafio chama evite os tapa-buracos emocionais, é por isso. Você vai aprender a ter consciência se é o momento de comprar, se é o momento de comer, para que você tenha o controle emocional das suas ações. E lembrando que o sistema de recompensa do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele estimula sempre a recompensas. Ele quer sentir prazer. Ele quer ter essa sensação o tempo inteiro. Então, tudo que desperta prazer, tudo que desperta essa sensação no seu corpo, ele vai querer que se repita. Então, a gente tem que ter essa consciência. E eu estou falando enquanto uma ex-compulsiva alimentar, tá? Essa questão, ela atrapalha muito na nossa vida, porque você perde totalmente o controle quando ele é desenvolvido há muitos anos. A gente perde totalmente o controle,
tá? Das nossas ações. E quando a gente assusta, já foi, já aconteceu. E aí a gente gera culpa, e por gerar culpa vem de novo esse peso, né? De querer despertar o prazer e vira um ciclo vicioso. Sexto dia do desafio, então, será trabalhar os tapas, buracos emocionais, evitá-los, tá? Nós vamos estar, todos os dias vão estar sendo colocados esses desafios e aí eu vou explicar daqui a pouquinho como é que vai ser. E o sétimo, mas não menos importante, desafio, porque eles serão a junção dos 7 que você vai alcançar essa transformação em você, né? Deixar a raiva e o ódio fora da sua vida. Viva o amor e a gratidão. Não quero dizer que não iremos errar, a gente é ser humano, a gente pode errar, a gente pode acontecer de cometer erros, né? Pode acontecer de eu sentir raiva, pode acontecer de eu sentir ódio, mas como eu faço para evitar isso na minha vida? Eu tenho uma técnica, a gente vai aprender essa técnica no 7º dia, tá? E essa técnica bem aplicada serve para todos os momentos de ansiedade, os momentos de tristeza, os momentos de rancor, os momentos de raiva. E nós podemos ponderar esses dois sentimentos, que são a raiva e o ódio, quando a gente pensa no amor e na gratidão. Então, se você é uma pessoa que vive na gratidão, raramente você vai sentir raiva ou ódio de alguma coisa. Porque primeiro você vai pensar o que aquilo vai te trazer de aprendizado. E aí, quando você pensa que aquilo poderá te trazer um aprendizado, você agradece. E se você agradece, se você vibra na gratidão, você não vai sentir raiva, você não vai sentir ódio. Entendeu como é que funciona? Então, vocês vão aprender técnicas que vão te deixar nesse estado de gratidão. Ok? Então, os 7 desafios, recapitulando, tá? O primeiro dia do desafio, nós vamos deixar de escutar as opiniões alheias. Ah, mas isso não vai ser fácil. Não tô falando que vai ser fácil, mas é uma pequena transformação. Quando alguém estiver falando, dando um palpite, dando uma opinião, não quer dizer que você vai ser ofensivo, não quer dizer que você vai ser ríspido com a pessoa. Escute a pessoa, mas não quer dizer que o que ela falou você tem que executar. Então, deixar de ouvir as opiniões, né? Não quer dizer que você vai ser grosso com a pessoa, tá? No segundo, né, parar de fazer fofoca ou de participar de fofoca. Então, quer dizer, parar de preocupar com a vida do outro. Da mesma forma que no primeiro dia você não quer que as pessoas opinem sobre a sua vida, no segundo dia você vai parar de preocupar com a vida do outro, vai começar a viver a sua vida, preocupar com a sua vida. No terceiro dia, esquecer as preocupações, focar nos resultados. Então, nós vamos passar a focar o que eu posso fazer para resolver tal situação, tal preocupação, tal problema, certo? No quarto dia, nós vamos deixar de ter controle sobre tudo. Nós vamos nos preocupar em ter controle sobre as coisas daquele dia, daquele momento, sem ficar preocupado em puxar tudo para nós, né? Isso é uma transformação muito importante também. No quinto dia, nós vamos desistir de viver do passado. Vamos focar no nosso futuro, o que nós queremos para o nosso futuro, de forma que ele será um farol para que o nosso presente seja o caminho que nos leva até aquele futuro desejado, sem viver na ansiedade. Tudo bem consciente, tudo de forma bem consciente. No sexto dia do desafio, evite os tapa-buracos. Então, nós vamos aprender a lidar com a emoção
quando usar a compra, usar a comida, para que aquilo ali não se torne uma ação compulsiva de recompensa para o nosso corpo. Nosso corpo vai ter estímulos de recompensa, mas não necessariamente essas recompensas que podem se tornar recompensas compulsivas. Porque esse desejo de sentir prazer, de ter este prazer o tempo inteiro, ele pode se tornar em ações compulsivas, certo? E o 7º dia, deixar a raiva e o ódio fora da nossa vida. Vamos viver mais o amor e a gratidão. Principalmente a gratidão, porque quando nós pensamos na gratidão, a gente agradece pelos acontecimentos, entende que aquilo ali é um aprendizado e com isso a gente sendo grato, a gente irradia, a gente vibra na gratidão, a gente não vai sentir raiva, a gente não vai sentir ódio, tá? Certinho. Então o desafio ele vai acontecer de amanhã até a próxima segunda-feira. Eu vou estar postando esses desafios no meu feed com os comentários embaixo, né? De como que é para a pessoa refletir sobre aquele desafio. Eu dei uma passadinha em todos eles aqui hoje, só que lá vai ter um pouco a mais. Vai ter questionamentos para que vocês reflitam durante aquele dia. E no final do dia ou no início do outro dia, responder para mim como foi esse desafio, como foi mudar essa ação, mudar essa pequena ação no seu dia a dia, essa pequena atitude, o que isso transformou na sua vida. E que isso seja um passo inicial, esses 7 passos sejam passos iniciais para a busca da sua melhor versão. Porque transformando cada detalhezinho deste, no final você vai ter subido 7 degraus, né? E aí você vai poder ter transformado um pouquinho já a sua vida. Então a postagem será diária, teremos algumas questões para reflexão. Eu quero muito que vocês interajam comigo nesses 7 dias, tá? E as pessoas que mais interagirem, as pessoas que mais derem a resposta de como foi o seu dia, o que sentiu ao trocar, né, colocar aquele desafio no seu dia, a gente vai estar na próxima live, segunda-feira, divulgando pelo menos 3 pessoas. Então, as 3 pessoas que mais interagirem comigo, as pessoas que mais conversarem comigo ali sobre os desafios, dando esse feedback, dando esse resultado, eu vou selecionar 3 para a gente ter uma sessão na qual a gente vai aprofundar sobre os seus objetivos e metas, independente se é em cima de emagrecimento ou não. Tá? A gente vai fazer em cima da vida, da sua proposta de vida para você. As que quiserem trabalhar em cima do emagrecimento, nós iremos trabalhar em cima do emagrecimento. Mas essa transformação, como eu disse para vocês no início, ela vai muito além do emagrecimento. Eu transformei a minha vida, eu aprendi a valorizar quem eu sou, eu aprendi a valorizar como eu estava. Eu aprendi a valorizar como eu estou, então eu ainda estou num processo. Foi a partir dessas mudanças, foi a partir desses desafios diários. E depois que você consegue inserir esse desafio no seu dia a dia, você aprende a não voltar a ser aquela pessoa de antes. Você vê que é libertador, transforma realmente quem você é. Então são pequenas atitudes, pequenas ações que vão gerar grandes transformações na sua vida, tá? E essas transformações vocês podem levar a outras pessoas. Então assim, vira um ciclo vicioso, porque você fez a transformação na sua vida e vai querer que a outra pessoa transforme também. E isso é maravilhoso, porque você vai gerando esse ciclo de ganha-ganha, né? E as pessoas precisam disso, de estímulos positivos para a vida dela. São 7 pequenos passos
que quando a gente coloca realmente na nossa vida, a gente se transforma e com a nossa transformação a gente acaba gerando transformação nas pessoas que estão ao nosso redor. Então é isso, gente. Esses desafios dessa semana vai iniciar amanhã, então de amanhã até a próxima segunda-feira, nós fechamos com a live à noite com os resultados, tá? Esses desafios, eles serão colocados no meu feed, eu peço a interação de vocês, tá? Podem compartilhar com quem vocês acharem que é interessante participar do desafio também, e todos que participarem, que interagirem comigo vão estar concorrendo a essas 3 vagas. Serão 3 pessoas que eu irei atender em uma sessão para a gente aprofundar no objetivo dessa pessoa, extrair as suas metas e colocar ela ali no caminho para que ela comece a sua transformação de vida. Ela vai dar continuidade através desses desafios aqui. Então, a partir dos desafios, esse será mais um degrau, esse encontro para montar o seu objetivo e a sua meta. E será um prazer ter essa interação com vocês durante toda essa semana. Vou só ver aqui os comentários rapidinho, agradecendo a presença, né, do nosso amigo Afonso, da nossa amiga Iris, da irmã Valéria. Obrigada, irmã Valéria. Obrigada pelo linda. Deus te abençoe também, tá? A Daniela Soares, obrigada por você estar aqui hoje também. Marinete, Dione, quem mais? Maria Aparecida, Imaculada. Muito obrigado mesmo, gente, pela presença de vocês. É um imenso prazer ter este momento aqui. A live fica gravada. Se vocês acharem importante passar para outras pessoas, sintam-se à vontade. A minha missão é levar conhecimento a outras pessoas. E quem achar interessante ter uma conversa mais aprofundada comigo, pode me chamar no direct que a gente vai estar conversando, tá bem? Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação em mais uma live e espero que esse conhecimento tenha ampliado mais um pouquinho, como diz, mais 1% a sua vida, melhorado o seu mapa mental. Fiquem com Deus e boa noite. Até a próxima.